falar primeiro de mim, eu cresci na periferia, ali no Jardim Peri e no Mandaki, que é na Zona Norte. Então eu venho de uma realidade assim, que também faz parte da cidade, que é o crescimento da importância da periferia, eu acho. Então, quando a periferia se forma a partir de diferenças sociais, e que a periferia, como a gente conhece, ela se forma, ela vira um organismo vivo, a gente tem que ver alguns fenômenos que acontecem lá e que eu acho que é o que precisa se entender para se voltar ao centro com essas propostas, na verdade. Como tudo é mais difícil na periferia, a construção dos espaços públicos é uma coisa essencial para a sobrevivência de quem está morando naquela região. Então eu participei, assim, eu vi aparecer em espaços públicos que não eram espaços públicos e eram áreas que eram simplesmente não lugares, né? Então, por exemplo, na minha rua, onde meus pais moram até hoje, existe uma praça hoje toda arborizada, que eu fico assim, feliz por isso ter acontecido, mas que era um depósito de pneus. Então, isso foi, a partir de um momento, a própria sociedade em volta se mobilizou para aquilo virasse um espaço público. E isso eu vejo, depois, conhecendo os outros lugares da periferia, andando pelo Grajaú, por todas as regiões que depois a gente vai conhecendo a partir do nosso trabalho, eu acho que isso também é sempre feito. Por exemplo, eu conheço o Cine Escadão, que ali é um projeto que existia no Jardim Antártica. Eles transformaram um espaço de 3x3 no espaço público, utilizado. O Caio conhece, eu acho, talvez. E é um espaço fantástico que existiu, quer dizer, agora perderam um pouco a força, mas que teve uma puta importância durante um tempo, como um espaço não só de cinema, mas de um lugar onde que pudesse se pensar no espaço público e no bairro como um lugar das pessoas que vivem lá. Então eu acho que isso é um ponto importante, porque eu acho que a força da periferia que agora a gente vê, eu acho que a periferia se tornou um organismo muito importante na cidade. Então esses, por exemplo, os mutirões era uma coisa que eu participei também quando era pequeno, porque quando era muito jovem, que eram os rios da cidade, né, que existiam ainda, né. Talvez aqui no centro já não existisse, mas nas periferias existiam até pouco tempo. Na verdade eles estão aí, só estão cobertos, na verdade, né. Acho que tem um número que acho que, não sei se eu estou falando bobagem, mas acho que só 20% dos rios da cidade estão canalizados, o resto só está coberto. Então, o que eu estava falando? Existiam, claro, nos verões, porque existia água, né? E sempre nessas regiões, não só lá perto da minha casa, mas em várias regiões próximas, no verão sempre existiam inundava tudo. E sempre existiram esses mutirões nas periferias para reconstrução, para conseguir fazer com as pessoas que perderam alguma coisa, conseguir ter alguma coisa de volta. Esse sistema de mutirões teve na cidade inteira, na Zona Leste. Acho que o Júlio, que é outra pessoa da Casa da Lapa, que vem da periferia, que é lá do Itaim Paulista, também ele foi. E isso, a partir disso, esses grupos começaram a se organizar e virarem associações e virarem grupos mesmo fortes e que viraram as associações de moradores e enfim, e as outras organizações. Hoje em dia, hoje na casa, eu só estou colocando isso porque, bom, enfim, eu não tenho... A Casa da Lapa, a Casa da Lapa hoje, só para passar disso para o que a gente está fazendo hoje em dia, para falar em espaço público, eu acho, um dos projetos que a gente está fazendo é na Luz. É um trabalho que é em conjunto com a Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura. E a gente faz um trabalho junto aos usuários de crack, aos moradores do bairro e a quem passa pelo bairro. Uma das ideias principais é criar... A gente está ligado não diretamente ao projeto de Braços Abertos. A gente é um braço dos direitos humanos para que possa existir uma outra forma de se comunicar com o bairro junto com o fluxo de usuários. Então a gente tenta criar, acho que áreas de convivência, principalmente entre moradores, fluxo e passantes. E ali a gente realmente vê o espaço público naquele lugar, na Luz, hoje em dia, é uma luta meio inglória, assim.
Porque por mais que a gente esteja tentando fazer isso, o projeto vem institucionalmente junto com a gente, né? Tem a prefeitura na jogada, mas a gente vê uma série de interesses muito maiores que sempre boicota essa possibilidade de se transformar qualquer lugar num espaço. Infinidade de problemas ali. O menor é o fluxo de usuários. Então eu acho que assim, eu não estou dizendo que é isso, mas por exemplo, uma empresa que compra 4 quarteirões no bairro e continua querendo virar aquele bairro como uma cidade de Deus lá do Bradesco, lá em Osasco, que a cidade é do Bradesco. Interessa para eles que o bairro melhore e que o valor dos imóveis suba? É uma coisa que, a meu ver, então, e vendo várias coisas que acontecem na Luz, você começa a acreditar em outra coisa, porque existem milícias no bairro dessa empresa, da Porto Seguro, que ficam tomando conta das ruas onde a empresa está. Então, nesses lugares, os usuários não conseguem passagem livre. Tudo porque você começa a rua começa a perder o sentido desse espaço público. Eu estou falando isso porque a primeira intervenção da Casa da Lapa, 10 anos atrás, foi na Luz também. E agora a gente está voltando com as casas rodantes. Foi em 2007, na verdade. E aí ele tinha criado essa nova Luz simplesmente, era um projeto de especulação imobiliária total, para virar um bairro como a Berrini, né? Era para ser isso. Cara, fala demais, né? É isso, então, sei lá. Deixa eu terminar. Então eu acho que tem que se entender todos os processos que acontecem na cidade e tal, para você intervir. E aí você tem que entender tudo isso. Eu acho que cada lugar que a gente pode ocupar a cidade, cada grupo que trabalha, o Parque Augusta, mesmo o Moinho, que é um movimento super importante que tem de discutir a moradia, discutir a cidade como geral, a gente tem que entender essa cidade, tem que entender como a gente pode chegar e tal. E não ver a cidade como olhares de turista. Eu acho que a gente tem que estar lá, tem que entender, tem que entrar na casa da onde a gente for. Não adianta a gente ficar elucubrando coisas, achando que a gente entende de um lugar, do que está acontecendo, se a gente não está lá diariamente, se a gente não tenta entender, se a gente não sabe o que as pessoas estão pensando naquele lugar. Então, a palavra principal é vizinhança. A gente tem que achar que todo mundo é nosso vizinho, e como todo vizinho é aquele cara que vai lá e cuida do nosso cachorro, caramba, a gente também tem que fazer isso, entendeu? Então, a gente tem que começar a achar que parar de ter medo da cidade, das pessoas que vivem na cidade, saber que elas também são vizinhas, que vieram para cá para viver, e a partir daí a gente criar as coisas junto com elas.